Olá, eu sou Cláudio Amarante e este é um resumo da obra Como Ler Livros, de Mortimer Adler. O autor trata das dimensões da leitura. Leitura ativa é o processo pelo qual a mente se eleva por conta própria. Ler para se informar. Ler jornais, revistas, periódicos, sites, notícias. E ler para entender. Ler algo que não entende para aprender. No primeiro lugar, que ele define, que ele divide esse ler para entender, é a desigualdade inicial de entendimento. Isto é, o leitor que não entende ou não tem o conhecimento ainda necessário de determinado assunto, procura ler uma obra que trata de um conhecimento que ele ainda não tem e que o autor propõe. Segundo lugar, o leitor deve ser capaz de superar parcial ou totalmente essa desigualdade. Quer dizer que o leitor deve ser alfabetizado o suficiente para entender aquilo que o autor quer transmitir e assim formular o seu conhecimento, o seu aprendizado. Adler divide 4 níveis de leitura, ou 4 tipos. A primeira é a leitura elementar. Segunda, a leitura inspecional. Terceira, a leitura analítica. E quarto, a leitura sintópica. Para fins desse resumo, focaremos na leitura inspecional e na leitura analítica, já que a leitura elementar é a mais básica de todos e é alfabetizada, e pressupõe-se que o leitor já a domina, enquanto que o quarto nível, a leitura sintópica, ela é um pouco mais complexa por envolver a leitura de vários livros ao mesmo tempo, vários autores, e assim formular as suas teses. É voltado mais para o público acadêmico, portanto focaremos, repito, na leitura inspecional e na leitura analítica. Leitura inspecional começa com o primeiro tipo de leitura, que é a pré-leitura ou sondagem temática, e ela é dividida em 6 tópicos. O primeiro deles é: examine a folha de rosto e o prefácio. Catalogue o livro. Saiba que assunto está sendo discutido. Segundo, examine o sumário para entender aquilo que o autor vai estar trabalhando. Terceiro, consulte o índice remissivo, se houver. Quarto, leia a contracapa e a sobrecapa. Ali há informações importantes que o autor e o editor do livro acharam relevantes colocar. Quinto, examine os capítulos que lhe parecem centrais. E sexto, folheie o livro. O segundo tipo de leitura inspecional é a superficial. Ao ler um livro difícil, leia-o sem parar, sem deter-se nos pontos mais difíceis. Por vezes você vai encontrar algumas palavras que não entende, algumas frases mais complexas, mas continue mesmo assim a leitura e volte após o término dela, se for necessário, para entender melhor os conceitos. Nenhum livro deve ser lido mais lentamente do que merece e nem ser lido mais rapidamente do que seu aproveitamento e compreensão exigem. Na leitura inspecional, temos a essência da leitura ativa, e que se fundamenta em 4 perguntas. Primeiro, o livro fala sobre o quê? Segundo, o que exatamente está sendo dito e como? Terceiro, o livro é verdadeiro no todo ou em parte? Quarto, e daí? Continuando na leitura inspecional, o autor propõe técnicas de anotações inteligentes. A primeira delas é sublinhar os trechos principais, traçar linhas verticais, fazer asteriscos, inserir números, circular palavras-chave ou frases e escrever nas margens das páginas. Na leitura inspecional também temos 3 tipos de anotações. A primeira delas é estrutural, nos sumários. A segunda delas é a conceitual, na obtenção de respostas, no chamado diálogo com o autor. Geralmente, durante a leitura, se escreve ou se faz anotações no texto. E a terceira é a dialética, durante a leitura sintópica.
Agora nós temos a leitura analítica. E são divididos em 11 regras. As 4 primeiras regras formam o primeiro estágio da leitura analítica, que é a classificação de livros. Regra 1. Você tem que saber qual tipo de livro está lendo. Observar o título do livro, se é prático, se é teórico. Regra 2. Expresse a unidade do livro em uma única frase. O livro como um todo é sobre o quê? Regra 3. Exponha as partes principais do livro, delineamento do livro, o ler e o escrever. Regra 4. Descubra quais foram os problemas do autor. Procure expressar a principal pergunta que o livro tenta responder. As regras 5 a 8 formam o segundo estágio da leitura analítica, que é entendendo o livro. Na regra 5, encontre as palavras-chave para chegar num acordo com o autor. Entender o contexto do autor e das palavras na época em que foi escrito. Isso é muito importante. Então, são palavras, são termos, são conceitos, são proposições, sinônimos e vocábulos que o autor utilizou para expressar a sua ideia dentro do seu contexto histórico. Regra 6. Marque as frases mais importantes do livro e descubra as proposições. Proposições são respostas às perguntas e estão no contexto das frases. Regra 7. Localize e formule os argumentos básicos do livro. Geralmente localizado numa frase, caracteriza-se por afirmações. Mostra o que o autor diz. Regra 8. Descubra quais são as soluções do autor. Os argumentos auto-evidentes, por assim dizer. As regras 9 a 11 formam o terceiro e último estágio da leitura analítica, que é a leitura crítica. A regra 9, você tem que dizer eu entendo antes que possa dizer eu concordo ou discordo. A regra 10, quando discordar, faça-o de maneira sensata, sem gerar disputas ou discussões. E por fim, a regra 11, respeite a diferença entre opinião e conhecimento. Conhecimento são opiniões que têm um embasamento, e opinião é argumento não justificado ou evidenciado. Na leitura crítica, a gente faz um contraponto àquilo que o autor diz. E alguns preceitos de etiqueta intelectual é importante nós conhecermos. Primeiro, entender antes de criticar. Segundo, não ser polêmico ou competitivo. Terceiro, considerar remediáveis os desacordos de conhecimento. E por fim, os critérios para o exercício da crítica. Mostre onde o autor está desinformado, onde está mal informado, onde foi ilógico, onde a análise ou interpretação do autor está incompleta. Este, portanto, é o resumo da obra de Adler, Como Ler Livros. E espero que ele seja uma ferramenta útil nas suas mãos para que você possa ler de maneira clara e objetiva qualquer livro que você desejar.